Olá, pessoal. Adriano Rocha por aqui. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você da família militar de qualquer força, Marinha, Exército, Aeronáutica, Forças Auxiliares, polícias e bombeiros militares de todo o nosso Brasilzão. E você da sociedade civil, do senso comum, que nos acompanha por alguma razão. Você teve parente militar, você teve influência de militares na sua vida, ou você começou a receber os meus vídeos aí e começou a entender que as Forças Armadas e as Forças Auxiliares muitas vezes não correspondem com as suas expectativas. Então a gente vai bater um papo hoje sobre carreira militar. Nesse programa, né, de Vozes da Caserna, onde o silêncio encontra a palavra, nós estamos aqui para falar por aqueles que não podem falar. Porque justamente no episódio passado a gente falou um pouco sobre a ditadura que vige intramuros nas forças militares, né, principalmente nas Forças Armadas, porque vive uma guerra inexistente. Já nas Forças Auxiliares existem, sim, algumas coisas que não se coadunam com a hierarquia e disciplina. É aquela autoridade que perpassa dos limites que detém na investidura do seu cargo, mas isso acontece de uma forma um tanto menor. Por quê? Porque a guerra nas polícias militares ela é uma guerra real. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vive aí uma guerra urbana que acontece todos os dias, onde vidas são ceifadas, tanto dos combatentes, os bravos policiais da PEMERG, como também gente da sociedade civil e até mesmo os delinquentes que resolveram escolher o lado ruim da coisa, né? O lado errado, o lado da ilegalidade. E os bombeiros militares, eles estão ali combatendo, salvando vidas, socorrendo acidentados, socorrendo baleado, apagando incêndio, né? Tem incêndios que aconteceram aqui no Rio de Janeiro há algumas décadas, né? Edifício Andorinhas e outros mais, onde os bravos combatentes ali do Corpo de Bombeiros estiveram ali efetivamente para tentar salvar o maior número de vidas possíveis. São os nossos salva-mares, né, que estão ali nas praias do nosso estado, né, nos litorais do nosso estado, salvando gente que está ali se afogando. Então a guerra, quando é real, ela acaba um pouco com essa guerra de ego, com essa guerra de covardia que acontece muito no âmbito das Forças Armadas, que vive essa guerra de mentira. Então a gente vai falar um pouquinho sobre carreira militar hoje. Alguém pode me perguntar, eu recebo essa informação direta. Doutor, o senhor incentivaria, né, um jovem hoje a entrar para a carreira militar, ou sendo oficial? Vamos lá. Os oficiais das Forças Armadas, as escolas de formação de oficiais das Forças Armadas, elas precisam passar por uma reformulação muito grande. Por quê? Porque ali se formam verdadeiros monstrinhos. Eu costumo dizer que o Colégio Naval é uma casa de monstrinho, porque ali acontecem coisas que não deveriam acontecer com adolescentes. Note que ali se começa a carreira com 15, 16 anos. Alguém vai dizer, ali eles estão sendo preparados para a guerra. Não, ali eles estão como adolescentes, protegidos pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que estão fazendo o ensino médio para depois ir para a escola naval, onde eles ali vão ser forjados de uma forma diferente. Mas os abusos e essa dinâmica das ilegalidades que acontece na escola naval, acontece na Academia Militar das Agulhas Negras, acontece na AFA, acontece em todas as forças. Em nome de uma pseudo-formação de oficiais, eles acabam ultrapassando todos os limites. O cara, quando não tem uma formação de uma família funcional, de uma família estruturada, ele acaba se desintegrando na sua personalidade e ele acaba se monstrificando e descontando isso naquele que se torna o mais vulnerável depois. Isso muitas vezes acontece dentro do ambiente da formação ainda, na própria escola naval, no colégio naval, né? O aluno do primeiro ano torturado de hoje é o do terceiro ano amanhã que vai torturar os alunos do primeiro ano que estão chegando. Então, assim, isso tem que acabar. Eu tenho denunciado isso de forma muito veemente. Sofro perseguição por causa disso, mas não vou parar, porque eu luto por justiça, por equidade, por dignidade da pessoa humana e pelos direitos elementares garantidos na nossa Carta Republicana de 1988 para todo ser humano, para todo cidadão. Então, eu não recomendaria até que essas coisas sejam postas no lugar, né? Esse ano a gente perdeu
o aluno 1097 no Colégio Naval, deixou vídeos impactantes, muita gente tenta culpar a família, mas a frase que me fica gravada na cabeça é aquele menino falando: agora eu vou falar sobre aquele maldito lugar, o Colégio Naval. E aí, os psicólogos com os quais eu já conversei, né? Eu vou trazer um psicólogo, uma psicóloga para falar desse trauma, dessas coisas vivenciadas pelo menino, eles conseguem compreender exatamente onde chegou o ápice da agonia, do sofrimento desse menino, né? O Melo Júnior, Rodrigo Melo Júnior, filho do Dr. Rodrigo, colega advogado, filho da dona Daniele, porque eu tenho muito respeito, um abraço aí para vocês. Esse menino chegou no limite dos limites. E os psicólogos explicam, né? Eu tenho formação em psicanálise, eu também consigo entender um pouco, e eu passei por depressão por episódio pós-traumático sofrido dentro das Forças Armadas, né? Dentro da Marinha do Brasil, onde estive durante 16 anos. Então, eu sei o que é episódio pós-traumático, eu sei o que é o limite. Eu nunca pensei em atentar contra mim, eu pensava outras coisas, porque meu traço de personalidade, eu sou colérico sanguíneo, então a gente pensa outra coisa, né? Graças a Deus eu nunca fiz nada, por isso estou aqui hoje, consegui vencer esses traumas, consegui perdoar os meus algozes, muito embora não esqueça daquilo que eles fizeram, né? O meu último algoz, o Almirante Lobo, para quem eu mando um abraço fraterno, né? Meu coração é puro. Eu costumo dizer que eu sou como Claudinho Bochecha, naquela canção que explodiu aí Brasil afora alguns anos atrás. Só love, só love. Eu sou que nem Claudinho Bochecha, só love. Aqui não tem mágoa, não tem ressentimento. Tem gente que fala: doutor, essa fala sua parece que sua é cheia de ranço. Parece. É igual o Denorex, parece shampoo, mas não é. Quem é da década de 70, 80 sabe do que eu tô falando. Tinha uma propaganda aí do Denorex, era um remédio anti-caspa, né? Nem sei se existe ainda, e o jargão da propaganda é: parece, mas não é. A leitura que você faz, né? Eu estava no episódio passado falando sobre algumas questões. No penúltimo episódio eu falei sobre síndrome de Estocolmo. É o cara que sofre ali o abuso, a agressão, e ele se afeiçoa pelo agressor. Inconscientemente ele quer salvaguardar a integridade do agressor para salvaguardar dele também. Enfim, são todas questões aí que envolvem o abuso, que traz a passividade, que traz essa afeição macabra, né, do agredido pelo agressor. E o que eu estou fazendo aqui é um trabalho de conscientização, para você abrir a sua mente, você pensar. Eu quero levar você a pensar. Não quero ter unanimidade, nem Jesus Cristo de Nazaré, o maior líder que já existiu na face da terra, teve essa unanimidade. No entanto, a voz dele ecoa até hoje, e as vozes dos grandes líderes que passaram por essa terra ecoam também até hoje, né? Eu tenho como referência Martin Luther King Jr., que lutava contra a segregação racial nos Estados Unidos, onde os negros e brancos não podiam desfrutar do mesmo banheiro, onde negros e brancos não podiam desfrutar do mesmo bebedor de água, né? Onde a segregação racial era descomunal, e é algo que é extremamente inconcebível, né? E eu estou lutando pela segregação dentro do militarismo. Aí você vai falar: ué, mas você quer fazer distinção, igualar a hierarquia? Não, muito pelo contrário. Eu sou completamente a favor de hierarquia e disciplina. Agora, não há que se falar do oficial capitão comer filé mignon e o soldado, cabe o sargento, comer frango atropelado, né, quase vivo, sangrando. Não tem como a gente falar. Isso aí não tem nada a ver com hierarquia e disciplina. Não há que se falar em ala dividida para oficiais e praças, porque, inclusive para os seus dependentes, né? E aí é onde eu bato palma para o Exército em algumas questões, porque eu já fui no Hospital do Exército. Chega lá, você vê um coronel na fila e o soldado na frente dele, o soldado recém-chegado, e ele está na fila, porque ali ele é paciente. Ali não tem esse negócio: sou coronel. O Brasil é o país da presepada no que diz respeito a negócio de carteirada. O cara tá numa blitz, irmão, você tá na blitz, você pode ser juiz federal, pode ser o que for. Blitz, é lei seca pra todo mundo. Você tem que deixar revistar seu carrinho, você tem que soprar ou não o bafômetro, né? Se tiver bebido já tá errado. Aí é aconselhável que você não sopre para não produzir provas contra você, mas já tá todo errado, né? Então tem muita coisa para mudar no nosso Brasil, e isso é o reflexo. As Forças Armadas são o reflexo do país. Então, a carreira hoje das Forças Armadas, ela está muito aquém das carreiras das forças auxiliares.
Eu esses dias postei o salário da polícia do Distrito Federal, né, que é pago pelo erário federal. E aí a defasagem do salário é uma das polícias mais bem pagas do Brasil, mas vindo aqui para a realidade do Rio de Janeiro, um terceiro sargento das Forças Armadas hoje ganha menos que um soldado da Força Auxiliar, da bombeiro e da polícia. E os caras ainda têm toda uma questão que envolve aí questões extras no salário, eles fazem RAIs, a escala deles é uma escala satisfatoriamente boa, tem tempo para ficar com a família, se ele não precisar, obviamente, ir em busca do que a mais, que é o RAIs, que é essas horas extras e tal. Né? Você vê, um terceiro sargento das Forças Armadas ganha 3 mil reais, que é quase 5 mil reais, não chega a 5 mil líquido. E um soldado das Forças Auxiliares tira aí quase 7 mil reais. Então, veja você por que muitos sargentos das Forças Armadas estão indo para as Forças Militares. Aí, partindo para as questões de carreira, né? Principalmente na Marinha do Brasil. Existe distinção entre carreira e carreira dos fuzileiros navais e a carreira do pessoal marinheiro. Pessoal marinheiro entra, vai a cabo automático. Vai fazer o curso de cabo, se torna cabo. O pessoal fuzileiro naval tem que fazer prova. Não passou na prova, rua. Sem contar que há uma insegurança. Pessoal, concurso militar, meu irmão, você não tem segurança nenhuma. Primeiro que você não tem segurança, mesmo depois de estabilizado. Tô cansado de ver gente estabilizado sendo embora, porque armaram emboscada, colocaram o cara no IPM, o cara condenado mais de 2 anos, pena acessória e exclusão, rua. Pô, e o cara cometeu o crime? Não cometeu, mas alguém disse que ele cometeu, forjaram tudo, ele não conseguiu provar a inocência, rua. Preso inocente, rua. E sem contar isso, criaram-se a tal da CPP, que ela evolui na sua capacidade de cometer toda sorte de torpeza e ilegalidade, eu venho denunciando isso aqui, critérios subjetivos, ferir o princípio ético e moral. Pô, tá bom, o que fez esse militar A, B ou C ferir a ética e a moral? O que é ética e moral nesse contexto? O que ele feriu? E aí você vai buscar nos aparatos do cara, excelente militar, nunca foi punido, não tem nada. Sabe onde está a ferida na ética e na moral? Alguém que não gosta dele colocou alguma coisa no prontuário de inteligência, aquilo vai para a comissão de promoção de praças e ali ele é defenestrado dos cursos de carreira, da promoção por merecimento. Então, assim, eu sempre digo, de todas as forças, a Marinha é a pior delas. Aí tem gente que fala assim, pô, deixa a Marinha em paz. Eu falo de todas as forças. Inclusive, tem falado aqui recentemente da Brigada lá do Rio Grande do Sul, índice de suicídio alarmante. Tenho conversado com alguns representantes de associações lá. Falo com gente de todo o Brasil, gente das outras forças. Agora, gente, igual a Marinha não tem, pô. A Marinha tá nos anais da história, a revolta da Chibata, João Cândido, os amotinados que queriam salvaguardar sua pele, foram tidos como marginais, como delinquentes, enquanto os torturadores foram salvos. Enquanto os torturadores que morreram são tidos como heróis. Tem lá a figura, o busto do Batista das Neves, de frente à entrada do Colégio Naval, que é um lugar onde tem tortura. Então isso atrai uma energia ruim, isso atrai uma coisa ruim, uma dinâmica espiritual ruim, cada um com a sua fé, cada um com a sua crença, mas o que acontece lá dentro não é obra do acaso, não. Tá lá o busto do famigerado Batista das Neves, né, que eu acredito esse busto um dia vai ser arrancado de lá. Então, os militares, de uma forma geral, das Forças Armadas, estão sofrendo com problema hospitalar, como eu já falei aqui no episódio passado, baixo salário, um soldado, fuzileiro naval, marinheiro, 2 cruzeiros, né? Vou usar o termo aqui de antigamente, 2 mil reais de salário. Isso é salário? Aí quando o cara faz uma analogia, pô, doutor, abriu o concurso, pagaria aí 5 mil, 6 mil. Aí eu falo assim, é melhor ser gari. Porque se você sendo gari, você vai trabalhar menos horas, vai trabalhar num contexto mais light, vai ter direito a um monte de coisa que às vezes o concurso pagaria CLT, então você vai ter direito a fundo de garantia, não sei o quê, hora extra, uma infinidade de outras coisas,
E eu não vejo demérito nenhum num cara fazer um concurso pra garipa, de repente fazer uma faculdade e depois virar seja lá o que ele quiser, entendeu? Passar num concurso melhor. Porque você estando dentro do fuzileiro naval, você vai dar 1 por 1, 2 por 1, tu vai estar subjugado ali num sistema escravocrata. Eu falei no episódio passado também sobre a escravocracia vigente na Marinha, fiz toda a analogia com o contexto da escravocracia real lá nos idos de 1800 e 1900, quando os negros foram escravizados e depois libertados pela princesa Isabel. Então, assim, você vai sofrer com carga horária demasiada, mais de 100 horas de trabalho semanal, você vai sofrer com humilhação, com perseguições, com uma série de coisas, você vai ganhar R$2.000, sequer vai ter dinheiro para comprar um carrinho velho, e você corre o risco de você ainda parar numa dessas alas psiquiátricas. E é muito bom quando eu vejo alguém que passou e se recuperou como eu, né? Que há quem diga que eu sou maluco. De maluco eu não tenho nada e tem muita gente que está entendendo, né? O que a gente tem é coragem, o que a gente tem é fibra moral, o que a gente tem é capacidade cognitiva e intelectual e conhecimento técnico para combater aquilo que os que não são malucos querem pagar de que são para fazer, né? Que é torturar, que é humilhar, que é vilipendiar, que é esculachar. Então a gente se coloca aí como barreira para que essas coisas não se perpetuem. Então, meu filho vai fazer prova para a Força Militar. Meu irmão, tem concurso bom aí para seu filho fazer. Coloca o seu filho para estudar, para fazer uma faculdade, para ser um engenheiro, para ser um médico. Nessa molecada aí, porra, toda investida na questão da tecnologia. Moleque desse pega a tecnologia aí, vira um expert e vai tocar a vida, né? Vai fazer coisa, vai ser um cientista, alguém que vai fazer diferença na sociedade. Aí se alguém perguntar, pô, tu é infeliz pelo trilho que você trilhou ao longo da vida? Não sou, de verdade não sou. Porque eu só sou o Adriano que tá aqui hoje, com 50 anos de idade, só é o Adriano que porque nasceu filho de seu Luiz, que trabalhou anos, desde 1984, no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, filho de Dona Severina, ambos nordestinos, ambos sem cultura, mas com princípios, né? E viveu tudo que viveu. Aos 15 anos entrei para a Marinha, 15 para 16, cheio de sonho, e vivi tudo aquilo que eu vivi. Tinha que viver? Tinha, foi importante para mim. E hoje eu estou levantando uma bandeira que é justamente defender aqueles que sofrem o que eu sofri. Então tenho o privilégio de defender quando estou no exercício sagrado da advocacia, defendo aqui, enquanto comunicador, quando eu trago as realidades fáticas do cotidiano à luz, à baila. Então, você que é da sociedade civil, que não sabia, passa a saber aquilo que acontece diuturnamente dentro dos quartéis, e a gente vai produzindo aquilo que a gente quer produzir, que são as mudanças e transformações necessárias. Tem gente que é cético e diz assim, isso aí é assim desde sempre, nunca vai mudar. Se aqueles que mudaram muitas coisas no mundo não acreditassem no que faziam, né, as coisas nunca teriam mudado. Se não fosse Martin Luther King Jr., a segregação racial talvez estivesse até hoje lá na América. Se não fosse Mandela, né, o apartheid não teria acontecido na África do Sul. E tantos outros ícones, né, mundiais. E aí eu me dispo aqui de viés político, eu sempre falo isso, né? Aqui não tem... Eu estou aqui para receber você, ser humano. Não importa o seu credo, a sua etnia, a sua opção sexual, a sua religião. Nada disso para mim tem relevância se você é de esquerda ou direita, essa polarização. Tem gente que fica perguntando, você é de direita, você é de esquerda? Eu tenho minhas questões filosóficas, religiosas, eu tenho meus pensamentos, procuro não externar aqui justamente para quê? Para que você esteja aqui comigo. Você gay, lésbica, preto, branco, amarelo, índio, você de toda e qualquer espiritualidade, candomblé, umbanda, budista, hindu, muçulmano, protestante, evangélico, católico, enfim. Eu tenho as minhas convicções, mas eu quero vocês aqui comigo me ajudando nesse processo de mudança e de transformação que a gente precisa fazer. Então, eu quero encerrar por aqui dizendo para você o seguinte: as forças militares, elas precisam ser repensadas. As autoridades precisam calçar a sandália da humildade,
precisa entender que mudanças precisam haver, que, como eu disse no episódio passado, não dá para viver essa ditadura mais, porque a gente está no século XXI, a gente está no ano de 2025 e as coisas precisam mudar. E aí eu encerro dizendo, ou muda ou muda. Se alguém está pensando que vai me calar, que vai conseguir lograr êxito em me calar, não vai conseguir. E a gente vai continuar com a voz cada vez mais reverberante, atingindo cada vez um número maior de pessoas, e as Forças Armadas só têm a perder com isso. E eu digo, eu sou o melhor amigo das Forças Armadas, porque eu estou apontando câncer e estou apontando a quimioterapia que pode dar jeito nisso. É só os senhores me ouvirem, o alto escalão aí das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Eu sei que vocês assistem meu vídeo, eu sei que a assessoria de vocês assistem o que eu falo, sabem que são verdades incontestáveis e irrefutáveis e precisa mudar. Então fica aí o meu apelo a Vossas Excelências para que comece a produzir esse processo de mudança, porque de um jeito ou de outro a coisa vai mudar. Então fica aí o meu abraço a vocês. Se você puder contribuir, o link aqui para contribuição para o nosso programa, a gente mantém essa estrutura, não é fácil mantê-la, mas a gente segue avançando aí, acreditando que existe uma conspiração poderosa que contribui para que a gente esteja aqui fazendo o que a gente está fazendo, porque o nosso intuito é ajudar os militares a sobreviverem a uma guerra que não deveria existir, que é a guerra de ego intramuros nos mais diversos quartéis, e ajudando as forças a mudarem, porque estão mudando a duras penas, por necessidade, porque já entenderam que eu não vou parar. Forte abraço para vocês e até o nosso próximo episódio de Vozes da Caserna, onde o silêncio encontra a palavra.